Ei, você aí, chega mais. Você quer saber quais são as desvantagens da arbitragem e por que você deveria pensar muito antes de utilizar? E assim, possivelmente economizar milhares de reais do seu cliente? Então, fica até o final desse vídeo, não sai daí. Roda a vinheta, editor. Bom, se você não me conhece, eu sou o Vini Tambasco, advogado especializado em Direito Empresarial e M&A. Se você não sabe o que é M&A, tem um vídeo aqui no meu canal que eu já fiz sobre isso, ficou bem legal. Se você gostou do tema de hoje, já deixa seu like e subscreve aí no canal. Tem um botão vermelho no seu canto inferior direito, onde eu estou apontando. Beleza? Legal. Você já deve ter ouvido que a arbitragem hoje é o melhor meio de resolução de disputas e que todo mundo deveria usar em vez do judiciário. Mas será que é verdade? Será que a arbitragem é tudo isso mesmo e pode ser usada de qualquer maneira, em qualquer caso? Pois é, no vídeo de hoje você vai descobrir, então não sai daí. Já respondendo a pergunta que eu levantei, te adianto que não, a arbitragem não é essa maravilha toda e não deve ser utilizada sem uma boa análise do caso concreto antes, pelas seguintes razões. Primeira desvantagem é o custo. Sim, a arbitragem é cara e muito cara. Dependendo da câmara arbitral escolhida, esse custo pode chegar a inviabilizar que uma das partes inicie um litígio. Algo muito ruim se essa parte for o seu cliente, certo? Então, primeiro, pense muito se vale a pena adotar arbitragem. E segundo, se você seguir por esse caminho, qual a câmara arbitral que vai ser escolhida. E se os custos dela estão proporcionais ao tamanho do negócio. Se você ficar até o final, mais pra frente eu vou te contar um caso de um cliente meu que se ferrou muito por causa de cláusula arbitral. Então fica ligado aí para você não perder esse caso que é muito legal. Só para você saber os custos de uma arbitragem, você tem a remuneração da câmara arbitral, a remuneração dos árbitros, que não é barata, by the way, os gastos com a produção de provas e documentos e o custo com advogados. Pois é, você acha que essa conta fica barata? Pense nisso. Existem sim meios e estratégias para reduzir os custos de uma arbitragem, mas isso eu só vou abordar num próximo vídeo sobre o tema, então fica ligado aqui no canal porque isso é muito legal. Segunda grande desvantagem da arbitragem: dificuldades enfrentadas pelas partes para a integração de terceiros à arbitragem. Ou seja, lembra lá das modalidades de intervenção de terceiros lá do CPC? Assistência, denunciação da lide, chamamento ao processo, etc. Pois é, na arbitragem existe muita discussão sobre esse tema, porque, por exemplo, a denunciação da lide, quando uma parte quer ver o seu direito de regresso julgado, ela precisa trazer o terceiro para a arbitragem, certo? Só que, se esse terceiro não assinar o compromisso arbitral, o que faz? Você não pode obrigar ele a participar da arbitragem. Então é algo para você pensar. Só lembrando a diferença entre compromisso arbitral e cláusula compromissória, é que o primeiro é a adoção da arbitragem após a instalação do conflito. E a segunda é antes, é a própria cláusula arbitral do contrato. São as espécies aí da convenção de arbitragem. E antes de eu te contar a terceira grande desvantagem da arbitragem, eu quero te falar para ficar até o final desse vídeo, porque já eu vou contar aquele caso real de um cliente que eu mencionei lá no começo do vídeo. Então sai daí e já dá seu like aí se você não deu ainda, beleza? Terceira grande desvantagem da arbitragem: não tem recurso. Tomou pau na arbitragem, não dá para pegar a sentença arbitral e levar lá para o judiciário para recorrer. Vai ter que se conformar. A sentença é título executivo judicial. E ainda lembrando todo aquele custo que eu falei lá no começo do vídeo. Lembra? Pois é, seu cliente perdeu a arbitragem e ainda vai ter um belo de um boletão para pagar. Seu cliente não vai ficar muito feliz não, viu? E detalhe,
ele vai lembrar que você chegou lá na reunião todo pimposo, dizendo que deveria ser utilizada uma cláusula arbitral, porque não usar a arbitragem nos dias de hoje é um retrocesso e blá blá blá. Ele vai lembrar, hein? Aí, o máximo que você vai poder fazer é recorrer ao judiciário para tentar uma nulidade da sentença por meio de uma ação anulatória. Mas aí não tem a ver com o mérito, e sim com outras questões previstas na lei de arbitragem. Dá uma olhada nisso depois. Bom, como eu tinha falado no começo desse vídeo, agora eu vou contar a história de um cliente que se ferrou por causa de uma cláusula arbitral. O que aconteceu? Esse cliente, na época, ele tinha uma empresa e essa empresa ela foi adquirida por um grupo americano gigantesco. O negócio na época ali foi na casa de uns 15 milhões de reais. Esse grupo americano, obviamente, estava muito bem assessorado juridicamente e o nosso cliente não, porque na época ele não era nosso cliente, ele tinha outro assessor jurídico. E esse grupo americano, percebendo a disparidade econômica entre as partes, muito espertos, colocaram no QPA, o Quota Purchase Agreement, que é o contrato de compra e venda quando ele é celebrado em inglês, uma cláusula que previa a resolução de conflitos por meio da Câmara Brasil-Canadá. Se você não sabe, a Brasil-Canadá é uma das câmaras mais caras do Brasil. Eu não estou discutindo o mérito, mas realmente é uma câmara que não é para qualquer um, não é para qualquer negócio. E nesse contrato tinha uma cláusula de escrow account, que, se você não sabe, é uma cláusula muito comum em contratos de M&A, de compra e venda de empresas, que prevê que uma parte do preço fica retida numa conta que só pode ser liberada com autorização de ambas as partes. Para que serve isso? É uma cláusula para assegurar que o comprador, eventualmente, caso tenha alguma contingência que venha a se materializar, ele possa ser ressarcido. Então, uma parcela aí do preço que fica retida e só vai ser liberada depois de um prazo contratual, normalmente 5 anos, ou quando se cumprirem todos os prazos prescricionais. E no caso, houve um abuso gigantesco por parte do comprador das prerrogativas que ele tinha nesta cláusula. Ele reteve muito mais tempo do que ele deveria ter retido o dinheiro, tanto que o vendedor só foi ter a última parcela liberada dessa escrow account 10 anos depois do negócio, para vocês terem uma ideia. E obviamente ele não estava muito feliz com isso. E ele tentou ou pensou em instaurar um procedimento arbitral, né? Ativar ali a cláusula arbitral. Só que, quando ele viu e percebeu que a Câmara era uma Brasil-Canadá e o custo que isso ia ter, obviamente, ele não tinha essa bala para aguentar essa briga com um grupo americano com dinheiro infinito. E ele com dinheiro finito. O negócio tinha sido mais ou menos 15 milhões e não era tudo dele. Então, fica aí a moral da história, que, por exemplo, nesse caso, essa cláusula inviabilizou totalmente esse cliente de buscar os seus direitos, né? Porque teve ali notadamente um abuso do direito por parte do comprador e o nosso cliente ficou refém, porque ele não tinha dinheiro para brigar com esse player grande, entendeu? Então, fiquem muito espertos com isso. Não é para qualquer negócio de arbitragem, depende muito do poder aquisitivo das partes. Qual câmara vai ser escolhida e se vai ser por arbitragem. Portanto, não seja aquele advogado minuteiro do escritório que pega uma minuta e sai replicando o que já foi utilizado no passado, porque cada caso é um caso. Bom, se você gostou desse vídeo, já deixa seu like aí, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda e deixa seu comentário. Me diz aí se você gosta de arbitragem, se você usa arbitragem e se ficou alguma dúvida. Comenta também alguma sugestão para um próximo vídeo, porque eu vou pegar as melhores e trazer aqui os temas para o canal. Beleza? Até o próximo vídeo.